Olá, galera! Começando mais uma aula de literatura. O papo de hoje vai ser sobre o gênero narrativo, nessa trilogia sobre os gêneros literários, quando começamos a falar sobre o gênero lírico, depois o gênero épico e hoje nós vamos falar sobre o gênero narrativo. Mas antes, não esqueça, de apertar o sininho, de se inscrever no meu canal, Fabrício Rodrigues, e também colocar o seu gostei, tá bom? Não esqueça também de fazer seus comentários caso não tenha entendido alguma coisa, beleza? Então hoje o papo vai ser gênero narrativo, um dos gêneros mais importantes no estudo da literatura moderna, até porque o gênero narrativo ele se ramifica em várias modalidades de textos, desde textos longos, como textos curtos, tá? Mas sempre é aquele texto escrito em prosa, onde vai ter um narrador em terceira ou primeira pessoa. Tá? Mas antes da gente falar sobre os detalhes do gênero narrativo, vamos abordar agora as modalidades do texto narrativo em si. Normalmente, o mais conhecido é o romance, que é um texto narrativo que vem desde o século XVIII, ganhou muito importância principalmente no século XIX, bem no período aí do romantismo, e até hoje é uma espécie de texto narrativo que tem uma grande repercussão. Quando você vai, por exemplo, a uma livraria de grande nome, a maior parte das obras literárias que lá se encontram são textos narrativos, principalmente em forma de romance. E o que é o romance? Nem sempre o romance é aquele texto que fala de uma história de amor, não é? O romance ele é assim chamado por ser uma narrativa longa, com vários personagens, com vários conflitos, com muitos capítulos, ok? É diferente, por exemplo, da novela. A novela, não se tratando de novela televisiva, cuidado aí que isso aí é outro departamento, mas a novela como texto narrativo é parecido com o romance, porém tem menos conflitos e menos personagens, Existe também o conto. Já o conto é um tipo de narrativa que se concentra em torno de um só conflito e normalmente em torno de 1, 2 ou no máximo 3 personagens, tá? Há também a fábula, que se baseia numa narrativa que expressa uma mensagem de fundo moral, normalmente com personagens sendo representados aí por animais, por seres fantásticos da natureza, mas representando comportamentos humanos. E há também a crônica, que normalmente é um texto narrativo que começou na imprensa, mas que ganhou também a sua importância fictícia, a sua importância literária. Ok? Então, das modalidades de gênero narrativo, nós temos o romance, nós temos a novela, nós temos o conto, a fábula e a crônica. Tá? E falando ainda sobre o romance, gente, é sempre bom a gente destacar o romance. Como eu falei no início do vídeo, ele nem sempre é de amor. O romance ele pode ser classificado como aventura, como romance policial, como romance de suspense, romance de terror, romance histórico, romance futurista. Há vários tipos de romance. Lembrando que o que é comum nessa modalidade de texto é por se tratar de ter muitos conflitos, muitos personagens e muitos capítulos, tá certo? Bem, agora a gente vai falar sobre os elementos da narrativa. Isso aí é muito importante para que vocês entendam. O que é que tem em comum em quase todos os textos que fazem parte desse gênero? O narrador, logicamente, as personagens, o espaço, o tempo, e o enredo. O narrador ele pode ser um narrador de primeira pessoa, quando ele está presente na própria narrativa, no próprio enredo. Ele pode ser um personagem que narra em primeira pessoa o que acontece com ele e os outros, e pode ser também um narrador em terceira pessoa, que é um narrador que não é personagem, mas ele sabe de tudo, ele conhece tudo sobre a vida de todos ali, que fazem parte da narrativa. Os personagens variam muito em personagens protagonistas, personagens principais e os personagens secundários. Isso é comum em qualquer tipo de narrativa. O espaço também é variado, dependendo muito aí do tipo de texto narrativo. Por exemplo, se for um romance, muitas vezes a ação dos personagens ocorre no maior espaço,
numa maior quantidade de ambientes, de lugares, ok? Por exemplo, num conto, muitas vezes, o espaço pode ser limitado apenas a um quarto, uma sala, né? Pode ser limitado a um beco, pode ser limitado a uma praça. Já no romance, por ele ter um conflito muito maior e um enredo muito mais complexo, tá? O espaço, que no caso aí é o ambiente, ele pode ser variado, ter vários lugares, várias situações, né? Não só ambientes internos, como ambientes externos. Tá? O tempo da narrativa, isso é muito variável. Existe, por exemplo, o tempo da narrativa direta, que a gente também chama de tempo cronológico, em que o narrador vai obedecendo a cronologia dos anos, dos meses, das semanas, ok? E existe também um tempo psicológico. Isso aí já é uma narrativa mais complexa, em que muitas vezes o narrador, que pode ser tanto em terceira pessoa como em primeira pessoa, ele entra na questão comportamental, na questão mais assim subjetiva dos personagens. Ele não passa essa ideia de tempo cronológico de maneira tão direta como o narrador que fala só sobre a questão cronológica, tá? E o enredo, né? O que seria enredo, gente? O enredo, ele varia muito, né? O enredo, ele pode ter uma situação inicial, pode ter uma situação de desenvolvimento, um clímax e um desfecho. O enredo de uma narrativa vai depender muito da modalidade de texto que você lê, né? Se for um romance, o enredo, logicamente, ele vai ser muito mais complexo, ele vai ter essas 4 condições. Se for, por exemplo, um conto, o enredo vai ser mais simples, tá certo? Então é isso, gente. Isso é o gênero narrativo, onde se destaca aí o gênero romance, né? O texto romance, o texto conto, né? O texto crônica, a fábula e a novela como as modalidades desse gênero. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de assinar o meu canal, Fabrício Rodrigues, se inscrever no meu canal, tá certo? Apertar o sininho e dar o seu like. Valeu? Próxima aula a gente vai falar sobre o gênero dramático. Tchau, galera!